Lição número 9. Os dons espirituais unindo a igreja. Olá, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não saia daí que eu tenho dicas importantes para esta aula da lição número 9. Queridos irmãos e amigos, professores do Programa de Educação Cristã Continuada, a lição número 9 traz o tema Os Dons Espirituais Unindo a Igreja, capítulo 12 de 1 Coríntios. Se você não me conhece ainda, eu sou o pastor João Neres, vosso conservo. Esse é o livro Devocionais Selecionados, da minha autoria. Eu tive a honra de comentar Hebreus e Tiago, foi uma bênção. Eu quero perguntar para você, professor, você já leu a Bíblia toda? Comece a sua aula domingo fazendo essa pergunta. Mas se você não leu ainda, não faça. Não faça a pergunta, tá bom? Mas se você não leu, eu digo sempre nas minhas aulas no seminário, que o meu pai, segundo ano primário, leu toda 3 vezes de capa a capa. Então vamos ler a Bíblia toda. A netinha Radassa convida você a se inscrever no canal, justamente porque eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada diariamente às 17 horas. E a primeira carta aos Coríntios já está gravada no canal do YouTube. Você pode acessar a carta, o capítulo 12, e ouvir o que foi comentado lá na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Quero também indicar para você, toda semana eu tenho indicado um livro, uma literatura, né? E hoje eu quero indicar essa Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave é minha companheira aqui nas lives, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, fica aqui do meu lado. Essa Bíblia para quase todas as palavras. Exemplo, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara, Elohim. Aí tem lá, Bereshit, princípio. Bara é o verbo criar, atribuído somente a Deus. Elohim, aí vai dizer o que é o significado, qual o significado da palavra Elohim. E muitas vezes, para uma única palavra, você tem aí uma página, meia página, e às vezes até mais de uma página de explicação. Então, a Bíblia, palavra-chave, ela não pode faltar na biblioteca de nenhum professor. Eu indico com muito empenho esta Bíblia. Lição número 9, os dons espirituais. Vou ser breve, quero que você compartilhe essa aula, mini aula, com outros professores, porque a minha intenção é não passar de 10 minutos, são apenas dicas, tá bom? Eu não vou falar o que já está na revista, porque você tem. Eu não vou ministrar a aula, porque quem vai dar essa aula é você, no domingo. Mas eu quero te deixar algumas dicas, tá? 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Captou? Já pegou a mensagem aí? Dons e Espírito está sublinhado, está marcado de amarelo. Versículo 5 diz: E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Observe que ministério de Senhor também está marcado. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Se você aprender isso para esta aula de domingo, já será de grande valia para o seu ministério e para quem você ensinou. Porque no capítulo 12, do 4 a 6, Paulo está dizendo que os dons espirituais são da administração, da responsabilidade do Espírito Santo. Os dons ministeriais, a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor aqui é Jesus. O Senhor aqui é Kyrios, que é o equivalente a Adonai, é a palavra usada para Jesus. Confessa que Jesus é Kyrios, para a glória de Deus Pai, Senhor.
E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, os dons são do Espírito Santo, os ministérios ou dons ministeriais que estão lá em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e outros ministérios não listados ali. Todos os ministérios ou dons ministeriais estão ligados a Cristo. E as operações a Deus, que é um exemplo de operação, a mula de Balaão falou. Ok? Outra dica, existe dom de revelação? Uma pessoa perguntou. Pastor, perguntou não, afirmou, a irmã fulana tem dom de revelação. Não, isso não existe. Não existe dom de revelação. Existem dons de revelação. Tá? E os dons de revelação estão em 1 Coríntios 12, do 8 a 10. São 3 dos 9 dons, são dons de revelação. Então, revelação é uma categoria de dons, e não um dom, como muitos sugerem. Ok? Existe dom de revelação? Não. Existem dons de revelação. Uma categoria de dons, 3 dos 9 dons, são dons de revelação, tá? Que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Outra dica, podemos ter todos os dons? Deixa de ser egoísta, crente. Não, porque o próprio texto diz, ele mesmo deu a uns o dom de línguas e a outros o dom de interpretação de línguas. Isso é justamente para que a sugestão do tema seja justificada, que é os dons espirituais unindo a igreja, para que a igreja seja una, para que haja unidade do Espírito. Ele dá um dom para um e outro dom para outro. Então, sai dessa de querer todos os dons, tá? Porque ele dá para uns um dom e para outros outro dom, para você depender do seu irmão e não ficar soberbo. Agora, o nome do dom é discernimento do Espírito ou discernimento dos Espíritos. Tem gente que fala rápido e não presta atenção. O dom descrito em 1 Coríntios 12:10 é discernimento dos Espíritos. É claro que o dom é dado pelo Espírito Santo, mas é o dom de discernir os Espíritos, ou seja, quando a pessoa chega para você cheia de má intenção, às vezes até está endemoniada mesmo, a pessoa, quando tem o dom de discernir os Espíritos, antes que ela chegue, Deus já lhe mostrou quem ela é. Essa foi a lição número 9. Eu quero trazer apenas dicas para você crescer na graça e no conhecimento e para dar uma boa aula. Bem, aí está o meu contato, pastor João Neres, é webneres@gmail.com, e esse número de WhatsApp, que aí está, final 3737, pode fazer perguntas se quiser, e eu terei a grata satisfação de responder. Um abraço a todos, a paz do Senhor e boa aula. Deus os abençoe, em nome de Jesus.